Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo acerca do crime de homicídio. Agora, na terceira parte do nosso estudo, crime de homicídio que está previsto no artigo 121 do Código Penal, como vocês bem sabem. Vamos começar falando aqui a respeito do homicídio qualificado privilegiado, né? Segundo o STF e o STJ, é possível sim a existência dessa figura, né, do homicídio qualificado privilegiado, desde que não haja incompatibilidade entre as circunstâncias de diminuição de pena e as qualificadoras. Bom, vocês sabem que, na verdade, o parágrafo 1º, na verdade, apesar de ser apelidado, né, de homicídio privilegiado, na verdade, ali não estão privilegiadores, estão causas de diminuição de pena. E no homicídio qualificado, podem existir causas de aumento, né? Perdão, podem existir qualificadoras de natureza objetiva e de natureza subjetiva. Então, o importante é que não haja incompatibilidade entre uma e outra. Então, para isso é necessário, deixa eu pegar aqui o marca-texto, para isso é necessário, para que seja possível a figura do homicídio qualificado privilegiado, é necessário que as qualificadoras sejam de natureza objetiva, né? E as privilegiadoras sejam de natureza subjetiva. Como assim, professora? Circunstâncias objetivas são aquelas que dizem respeito ao meio e ao modo de execução do crime e à condição da vítima, certo? Agora, são qualificadoras subjetivas, né? As que dizem respeito aos motivos do crime. Então, as qualificadoras objetivas são aquelas que se referem ao meio e ao modo de execução. As objetivas são aquelas que dizem respeito ao meio, ao modo de execução e à condição da vítima. Já as qualificadoras de natureza subjetiva são aquelas que dizem respeito ao motivo do crime. Então, olha só. Vamos a um exemplo de um caso concreto para ficar mais fácil de visualizar essa figura do homicídio qualificado privilegiado. Imagina que João flagra Pedro praticando, sei lá, uma lesão corporal contra a filha de João, certo? E Pedro ainda xinga João, ainda provoca João, diz, se você se meter, você vai levar uma surra também. Olha, você quer vir aqui tentar me impedir para ver o que acontece? Então, provoca João. Sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. É uma circunstância privilegiadora, né? Sim. E todas as privilegiadoras do parágrafo 1º, todas elas são de natureza subjetiva. Então, nós temos nesse meu exemplo uma privilegiadora de natureza subjetiva. Ok. Então, João, querendo matar Pedro, né? João, sob o domínio dessa violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, querendo matar, portanto, essa vítima Pedro, ele mata Pedro, só que ele mata Pedro utilizando de meios cruéis, né? De tortura ou meios cruéis. Então, aí nós temos a presença de uma qualificadora. Essa qualificadora pode conviver com essa privilegiadora? É possível que alguém mate outra pessoa utilizando de meios cruéis ou de tortura, por exemplo, e mate logo após injusta provocação da vítima, quando se encontra sob o domínio de violenta emoção? Sim, isso é perfeitamente possível. Então, elas podem conviver, porque essa privilegiadora ela tem natureza subjetiva, essa qualificadora diz respeito ao meio do crime, né? Portanto, é uma qualificadora de natureza objetiva, diz respeito ao meio do crime. Então, elas podem conviver. Para conviverem, portanto, e para que seja possível essa figura do homicídio qualificado privilegiado, é necessário que a qualificadora, no caso concreto, seja de natureza objetiva e a privilegiadora, nós já sabemos que todas do parágrafo 1º são de natureza subjetiva. Então, nesse exemplo que eu dei, é perfeitamente possível. A pessoa vai responder por homicídio qualificado privilegiado, certo?
Então, no primeiro momento, o juiz vai identificar a pena do crime qualificado e depois vai considerar essas causas de diminuição de pena, né, do apelidado homicídio privilegiado, lá na terceira fase da dosimetria, como vocês sabem. Vamos lá. As qualificadoras, né, portanto, no crime de homicídio, diferentemente dessas privilegiadoras, né, que são causas de diminuição de pena, na verdade, que são todas de natureza subjetiva, as qualificadoras no crime de homicídio, elas tanto existem as objetivas quanto as subjetivas, né? As objetivas, como eu já falei, você vê se ela diz respeito ao meio, ao modo de execução do crime ou à condição da vítima, a qualificadora de natureza objetiva, né? Essas qualificadoras de natureza objetiva, inclusive, se comunicam, né, aos coautores do crime de homicídio. Já as qualificadoras de natureza subjetiva, elas dizem respeito ao motivo do crime. Sendo qualificadoras de natureza subjetiva, elas não se comunicam aos coautores, né? Então, por exemplo, professor, uma de natureza subjetiva, um motivo fútil, um motivo torpe, não é compatível com nenhuma privilegiadora. Me dá um exemplo, professora. Olha como ficaria esdrúxulo um exemplo. Imagina que alguém quer matar o seu desafeto e arma, sei lá, por um motivo fútil. Como é que ele quer matar alguém por um motivo fútil e alega que matou porque estava sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima? Isso não é possível, não casa, não bate a história, né? Então, elas são qualificadoras de ordem subjetiva, não se comunicam com as privilegiadoras de natureza subjetiva. Então, para que exista, mais uma vez, o homicídio qualificado privilegiado, é necessário que nós tenhamos, no caso, uma qualificadora de natureza objetiva e uma das causas, né, das privilegiadoras, que aqui no homicídio todas são de natureza subjetiva, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês quais são as qualificadoras de natureza objetiva, ou seja, aquelas que são compatíveis com a figura privilegiada e que, por isso, tornam possível que o caso seja enquadrado no homicídio qualificado privilegiado. As qualificadoras objetivas, nós temos os meios cruéis, né? Por exemplo, emprego de veneno, de fogo, explosivo, asfixia, tortura ou qualquer outro meio insidioso ou cruel que resultar perigo comum. O modo surpresa, né? Que seriam a traição, emboscada, qualquer meio que impossibilite ou dificulte a defesa da vítima, né? Contra agentes de segurança pública, né? Conforme o caso, pode ser de natureza objetiva ou subjetiva. Dando seguimento, no caso do homicídio qualificado privilegiado, esse crime será hediondo? Nós já sabemos que o homicídio qualificado, olha só, quais os crimes de homicídio que são considerados hediondos do homicídio? O homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, né, ainda que cometido por um só agente, é considerado crime hediondo. Então, a única possibilidade do homicídio simples ser considerado crime hediondo é essa. Homicídio simples, via de regra, não é crime hediondo, a menos que seja o homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. E também é hediondo o homicídio qualificado, né? Não importa qual a qualificadora. Então, homicídio qualificado é crime hediondo. E homicídio qualificado privilegiado é crime hediondo? Entenderam aí? O STJ, né, e o STF vem reconhecendo que não é crime hediondo o homicídio qualificado privilegiado. Inclusive, isso é o que prevalece também na doutrina, né? Grande corrente majoritária no sentido de que o homicídio qualificado privilegiado não é crime hediondo, porque nós teríamos uma incompatibilidade axiológica, né, por falta de previsão legal. A lei dos crimes hediondos só prevê que é hediondo o crime de homicídio simples, se for praticado em atividade crime típica de grupo de extermínio, e o homicídio qualificado. A lei dos crimes hediondos não diz nada sobre homicídio privilegiado. Então, significa que o homicídio, quando ele tiver alguma daquelas privilegiadoras, ou que vocês já sabem, causa de diminuição de pena,
não pode ser considerado como crime hediondo, né? Ele não integra o rol dos crimes hediondos. Então, homicídio qualificado, só qualificado é crime hediondo? É. Homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio é hediondo? É. Homicídio simples é crime hediondo? Não, só se ele for praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Homicídio qualificado privilegiado é crime hediondo? Não, né? Agora vamos lá. Homicídio doloso majorado, né? A segunda parte do parágrafo 4º é que trata da figura do homicídio doloso. Estamos falando do doloso majorado, né? A segunda parte do parágrafo 4º diz que, sendo doloso o homicídio, a pena será aumentada de 1/3. Então, nós temos aqui uma causa de aumento de pena, né? Se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou idoso maior de 60 anos. Então, nós temos aí o delito doloso, né? Então, essa causa de aumento de pena do parágrafo 4º, ela vai ser aplicada ao homicídio doloso. Não importa se é o homicídio simples, não importa se é o homicídio privilegiado, não importa se é o homicídio qualificado. O que importa é que o homicídio seja doloso, né, e seja praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Nessas circunstâncias, o homicídio vai receber esse aumento de pena de 1/3, certo? Então, o que importa é que ele seja doloso. Então, pode ser homicídio simples, pode ser homicídio privilegiado, pode ser homicídio qualificado. Se ele é doloso, se ele é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou a pessoa idosa maior de 60 anos, vai receber esse aumento de pena aqui de 1/3 da segunda parte desse parágrafo 4º do artigo 121, certo? Agora, professora, precisa que o agente tenha conhecimento da idade da vítima? Sim, né? Se ele mata, homicídio doloso, mata, mas ele não tem conhecimento de que a vítima é menor de 14 anos, ele não recebe esse aumento de pena, né? Não sabe que a vítima era maior de 60 anos, né? Ou não tinha como saber. Não, ele não recebe esse aumento de pena, né? Aqui tem que ter o conhecimento do agente, tem que ser do conhecimento do agente a idade da vítima. Tem que ficar comprovado que ele conhecia, né, essa idade da vítima, ou tinha como saber. E essa majorante considera a idade da vítima no momento da prática do crime, né? E não do resultado. Por exemplo, ele atirou numa pessoa que naquele momento era menor de 14 anos. Quando ela veio a falecer, ela já tinha, sei lá, 15 anos, né? Então, foi para o hospital, tentou se recuperar, enfim, mas veio a falecer. Nesse ínterim, completou 15 anos. Isso não importa. É no momento da ação ou da omissão, né? Artigo 4º do Código Penal, que vocês já conhecem, sobre o tempo do crime. Teoria da atividade, né? Não importa, então, o momento do resultado. Outra majorante é a do parágrafo 6º do artigo 121. O parágrafo 6º diz que a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança pública ou por grupo de extermínio, né? Então, aí nós temos um tipo específico de associação criminosa, né? Que é a milícia privada e o grupo de extermínio. Vou grifar aqui, milícia privada, grupo de extermínio, né? O que é um grupo de extermínio? É a reunião de pessoas que são chamados matadores, que se entendem como justiceiros, né? Que podem ser civis ou não, que eles atuam na ausência, né, do poder público com a finalidade de matança generalizada, né, de chacina de pessoas que seriam, para esse grupo, consideradas como marginais ou pessoas perigosas. Então, são os chamados grupos de extermínio. Milícia, né? Milícia é o grupo de pessoas, né,
que podem ser civis ou não, que tem como uma finalidade anunciada devolver, entre aspas, a segurança que foi retirada das comunidades mais carentes para restaurar a paz. Então, o pretexto é esse, eles anunciam que estão prestando um serviço de segurança, né? Só que eles, mediante coação, ocupam um determinado espaço territorial naquela comunidade e ignoram o controle estatal, né? Eles ignoram o monopólio do Estado, eles se valem de violência ou de grave ameaça, muitas vezes até cobrando taxas, né? Isso é considerado milícia. Então, se a atividade, se o homicídio foi praticado por milícia privada, sob esse pretexto de prestação de serviço de segurança, ou se foi praticado por grupo de extermínio, a pena do crime vai ser aumentada. Nós temos uma majorante, portanto, terceira fase da dosimetria, a pena vai ser majorada de 1/3 até a metade, certo? Agora, se nós estivermos diante da figura do feminicídio, né? Que nós já conversamos na aula passada sobre essa figura do feminicídio. Se o homicídio é qualificado pelo inciso 6, nós temos a figura do feminicídio, né? Mas nós temos também a possibilidade da pena do feminicídio ser majorada. Esse parágrafo 7º só se aplica ao crime de feminicídio, né? Só se aplica ao crime de feminicídio. Então, a pena do feminicídio vai ser aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestação da mulher, obviamente, ou nos 3 meses posteriores ao parto. Então, desde o momento em que é gerado o feto, né, a partir do momento que a mulher está na condição de gestação, e até 3 meses após o parto, né? Esse aumento de pena, ele se justifica porque deve ser preservado, né, o feto, deve ter e também uma proteção especial da mulher nessa fase de gestação, né? Não apenas o feto, tá? Não é necessário que venha a ocorrer o aborto, não é necessário que decorra a morte do feto, seja essa morte querida ou aceita pelo agente, né? Se isso acontecer, o agente, se acontecer, caso esse homicídio praticado contra a mulher acarrete a morte do feto, né, do ser humano em gestação, o agente vai responder em concurso formal pelo homicídio majorado e também pelo aborto, tá? Outra majorante do feminicídio é se essa mulher ela for pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, ou com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, né? Então, aqui nessa majorante, diferentemente daquela do parágrafo 4º, o aumento é fixo em 1/3, aqui o aumento é variado de 1/3 até a metade, e aqui é aplicado, no caso especificamente do feminicídio. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, né? Aqui o comportamento do agente, caso o comportamento dele de praticar o homicídio contra a mulher, né? Por razões do sexo feminino, no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher, enfim, o feminicídio. Caso esse crime ocorra na presença de um ascendente, por exemplo, pai, mãe, avô, avó, ou de descendente da vítima, filhos, netos, por exemplo, né? Vai incorrer nesse aumento de pena de 1/3 até a metade. Existem, como assim, professora, presença virtual, né? Hoje em dia, nós temos ambientes de presença virtual, né? Que tornam a comunicação possível por meio de áudio, de vídeo, né? Muito próxima
já da realidade. Então, nós temos uma possibilidade de interpretação desse vocábulo presença e abarcar outras formas de interação que não a física, né? Por exemplo, pela internet, por via de Skype, por meio de videoconferência, né? Seja qual for. E aí nós temos essa possibilidade expressa na lei, presença virtual, né? E não é necessário, por exemplo, que o descendente esteja, se for presença física, esteja, por exemplo, naquele cômodo da casa, por exemplo, no quarto onde a mãe foi morta. Não, basta que ele esteja presente naquele ambiente, né, onde o crime foi praticado. Vai ter um aumento da pena. E também, né, se o crime, o feminicídio for praticado em descumprimento das medidas protetivas de urgência que são previstas na Lei Maria da Penha, né? Essa majorante veio em 2018, é uma nova majorante para aquelas situações em que o homicida comete o crime, apesar de já estar na vigência de medidas protetivas contra ele, né? Nos termos lá da Lei Maria da Penha. Então, por exemplo, existe medida protetiva de urgência, que é de não se aproximar da ofendida, dos familiares, de testemunhas, manter uma distância, né? Não ter contato com a ofendida, com esses familiares, não frequentar determinados lugares, né? Justamente para preservar a integridade física e psicológica da mulher, e ele descumpre isso e mata, ou tenta matar, né? Vocês sabem que a tentativa também, pode existir a tentativa de feminicídio, pode existir a tentativa de qualquer crime plurissubsistente, nós já falamos sobre isso na primeira aula, sobre o crime de homicídio. Então, vai receber, sim, esse aumento de pena, né? Além de que o descumprimento em si de medida protetiva já é um crime punido, né? Vamos lá. Homicídio culposo. Se o homicídio é culposo, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. O parágrafo 3º traz a figura do homicídio culposo. O homicídio culposo é quando o agente manifesta imprudência, negligência ou imperícia e deixa de empregar a atenção ou a diligência de que era capaz, né, provocando com sua conduta o resultado lesivo, a morte, ou previsto, culpa consciente, ou previsível, culpa inconsciente, porém jamais aceita o querido, né? Aqui o previsível, mas jamais aceita o querido. Vamos lá. O que é imprudência? Vamos recordar, né? Penal 1. O que é imprudência? É a precipitação, né? Digamos assim, a pessoa foi afoita. O agente age sem os cuidados que aquela situação requer, né? Negligência é a ausência de precaução. Diferentemente da imprudência, que é uma ação positiva, o agente age de forma precipitada, na negligência a gente tem uma omissão. Ele deixa de fazer algo, né, que seria devido, que ele deveria agir, ele foi negligente. Na imperícia, é uma falta de aptidão técnica para o exercício daquela arte, daquele ofício ou daquela profissão, né? Então, aqui tem um caso interessante que a doutrina discute, né? Acerca dos seguintes exemplos hipotéticos. Vamos lá. Qual a conduta, né, que seria, se enquadraria para aquela pessoa que limpa uma arma carregada perto de criança, né, que vem acidentalmente acionar e matar a criança? Seria um caso de negligência ou de imprudência, né? O médico, que é responsável pela morte de um paciente em consequência de uma intervenção cirúrgica, em que ele empreende determinada técnica, mas sem ter o domínio perfeito dessa técnica, e a pessoa vem a falecer. Configura imperícia ou negligência? Eu estou colocando esses exemplos porque, na prática, existe uma dificuldade de subsumir o fato a uma dessas modalidades, né, de imprudência, negligência ou imperícia. E aí vocês vão ver que a doutrina diverge muito acerca dessas configurações.
O que importa é você entender que foi um caso de homicídio culposo, né? Nesses casos, nós temos o homicídio culposo. A culpa da vítima, né, pode inclusive concorrer com a culpa do agente. Só que vocês sabem que o nosso direito penal não admite essa chamada compensação de culpa, né? Então, o agente não deixa de ser responsável pelo resultado, né, do homicídio, né, mesmo que ele tenha agido com imprudência, por exemplo, mesmo que a vítima tenha contribuído de qualquer modo para a produção do evento, né? Agora, se ficar comprovado o nexo entre o comportamento da vítima e a prática da infração penal, aí o magistrado pode considerar lá na sentença, na fixação da pena base do artigo 59, pode considerar essa circunstância, né, na hora da fixação da pena base, né? No caso de culpa exclusiva da vítima, é que fica excluída, obviamente, a do autor dos fatos, tá? Então, lembra do nexo causal, lembrem tudo isso que vocês estudaram sobre esse instituto da culpa lá em Direito Penal 1. Existem também a possibilidade de majorantes no homicídio culposo, né? Nós temos a figura do homicídio culposo majorado na primeira parte do parágrafo 4º do artigo 121, né? Que ele diz, no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Então, o homicídio aqui é culposo, né, que vai receber essa majorante, essa causa de aumento de pena, né, no caso, na terceira fase da dosimetria. Quais são as hipóteses de incidência dessa majorante ao homicídio culposo? São essas 4, né? Observância de regra técnica, de profissão, de arte ou ofício, né? Aqui é diferente da imperícia. A imperícia é uma modalidade de culpa, né? Aqui, o agente ele tem a aptidão para desempenhar a sua profissão, seu ofício, mas ele provoca a morte de alguém em virtude do descaso. Deliberadamente, ele é desatento aos conhecimentos técnicos que possui, né? Então, aqui é uma causa de aumento de pena que será aplicada ao crime culposo, né? Que é praticado por um profissional capacitado tecnicamente para o exercício daquela profissão. É a chamada culpa profissional, né? Por exemplo, tem um médico que ele é especialista em cirurgia cardíaca, mas aí por descuido corta um nervo do paciente que causa a morte, né? Então, ele tinha um conhecimento técnico para isso? Tinha, então não é imperícia. Ele tinha um conhecimento técnico para isso, mas não observou, foi descuidado, então temos essa majorante aqui, né? Agora, se a cirurgia fosse feita por um médico que não é especialista em cirurgia cardíaca, sem ter essa habilidade, corta o nervo, aí a gente estaria diante de uma simples imperícia, não estaríamos diante dessa majorante, certo? Tem também a majorante em virtude da omissão de socorro, que é quando o agente, agindo com culpa, deixa de prestar o socorro à vítima, né? Desde que ele possa fazê-lo e não apresente qualquer risco pessoal para o agente, né? Então, dentro dessas condições, se ele pode fazer, se não apresenta nenhum risco para ele, ele tem a obrigação de prestar o socorro, né? A omissão de socorro aqui é considerada uma causa de aumento de pena, certo? Se a vítima for imediatamente socorrida por terceiros, nós não temos esse aumento de pena, né? E se a vítima morreu instantaneamente, torna inviável qualquer socorro, qualquer assistência. Então, também não entra essa majorante, né?
Agora, se o autor do crime tinha condições de socorrer a vítima ainda com vida e não faz, né? A gravidade desse ato dele, né, vai fazer com que incida essa majorante, né? Se o sujeito não agiu com culpa, né? Mas mesmo assim, não tem nenhuma possibilidade de culpa, né? Não é doloso, não é culposo, não tem culpa. Mas, digamos que seja culpa exclusiva da vítima, né? Culpa exclusiva da vítima. Mas mesmo assim, ele deixou de prestar socorro à vítima, ele vai responder pelo crime de omissão de socorro lá do 135 do Código Penal. Outra situação que majora a pena do homicídio culposo é não procurar diminuir as consequências do comportamento, né? Ele também vai ter a pena aumentada, certo? Ou se ele foge para evitar a prisão em flagrante. Quanto a essa questão de não procurar diminuir as consequências do seu ato, é um pouco redundante, né? Porque aqui já está previsto na linha B a omissão de socorro, né? Então, você prestar o socorro é uma forma de você procurar diminuir as consequências do ato. Então, é um pouco redundante isso aqui. Bom, quanto a fugir para evitar a prisão em flagrante, a última causa dessa majorante, demonstra a ausência de escrúpulos, né, do agente, é uma pessoa que não tem responsabilidade moral, né? Então, ele prejudica a investigação, né? Prejudica a eficiência da administração da justiça. Então, o correto é que não fuja para evitar a prisão em flagrante, né? Agora, se ele foge para evitar um linchamento, aí não incide essa causa de aumento específico em relação a isso. Perdão judicial, né? É o instituto pelo qual o juiz, né, embora reconhecendo a prática do crime, deixa de aplicar a pena, desde que se apresentem determinadas circunstâncias excepcionais previstas em lei taxativamente que tornam inconvenientes ou desnecessária a imposição de sanção penal ao réu. Então, esse perdão judicial, através desse instituto, o juiz, apesar de ter a prática de um fato típico e antijurídico por um sujeito comprovadamente culpado, né, ele deixa de aplicar nas hipóteses taxativamente previstas em lei, a sanção, a pena, deixa de aplicar a pena, levando em considerações algumas circunstâncias que concorreram para o evento, né? O Estado perde o interesse de punir. Então, tem que ser circunstâncias taxativamente previstas em lei, né? Então, o perdão judicial é uma causa extintiva da punibilidade. Está, inclusive, prevista no artigo 107, inciso 9, do Código Penal, né? E não precisa ser aceito pelo ofendido, ok? O perdão judicial é diferente do perdão do ofendido. No perdão do ofendido, precisa que o agente aceite o perdão. No perdão judicial, que é esse daqui, não é necessário, né, que o ofendido aceite esse perdão. Então, se é perdão judicial, não precisa o aceite do ofendido, né? Se for perdão, nas hipóteses em que é possível o perdão do ofendido, aí sim precisaria, né? É um outro instituto, não se aplica aqui, tá? Não se aplica aqui. Agora, cabe à defesa demonstrar que as consequências dessa infração penal, né, no caso aqui estamos estudando o homicídio, atingiram o próprio agente de uma forma tão grave que a sanção penal seja desnecessária, né? Então, por exemplo, comprovado a existência de um vínculo afetivo entre o autor e a vítima, né?
por exemplo, pai, filho, marido, mulher, né, grandes amigos, enfim, pode ser o caso da concessão do perdão. O causador de um acidente, apesar de ter matado a vítima, por exemplo, ficou tetraplégico, sofreu consequências, né, que permitam presumir que a pena se tornou totalmente desnecessária, tá? A ação penal, no caso do crime de homicídio, é pública, incondicionada. Não importa o tipo de homicídio, seja homicídio simples, seja privilegiado, seja qualificado, seja culposo, seja qualificado privilegiado, a ação penal é pública e incondicionada. Bom, acerca do princípio da especialidade, né? Se o homicídio culposo ocorrer na direção de veículo automotor, aí a gente não aplica o 121 do Código Penal. A gente aplica o 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo princípio da especialidade, certo? Que é punido com detenção de 2 a 4 anos e a suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir, né? Então, deve sempre observar o princípio da especialidade. Nós estivemos diante de um confronto entre o Código Penal e o Código, por exemplo, o Código Penal Militar, né, que tratam os crimes específicos de homicídio, vai ser aplicado o Código Penal Militar. Entre o Código Penal e a Lei de Segurança Nacional, né, se o agente tiver motivação e objetivos políticos, né, se a vítima é presidente da República, é senador, é deputado, ou é membro do Supremo Tribunal Federal e o agente tiver uma motivação e objetivos políticos para praticar o homicídio, princípio da especialidade, ele não vai responder pelo 121 do Código Penal, ele vai responder pelo artigo 29 da Lei de Segurança Nacional, né? E por aí vai. Então é isso, façam as leituras indicadas no plano de estudo.